Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Dia de Treino, rúbrica da Associação de Patinagem de Lisboa, agora em formato áudio, em formato podcast, com uma conversa de treinadores para treinadores. Obviamente pode ser ouvida por toda a gente, os treinadores do campo, os de bancada, qualquer treinador que haja desse lado pode ouvir a nossa conversa. Depois do Paulo Freitas e do Nuno Henriques, hoje temos mais um Henriques, mas desta vez o Rui Henriques. Rui, boa tarde, bem-vindo. A hora que gravamos é um boa tarde. Em plena quarentena, estamos aqui a tentar entreter-nos a nós próprios e também a outras pessoas. Falámos aqui uma série de tempo em off de assuntos nossos, posso dizer. Pergunto, Rui, para ti, que foi o teu primeiro ano a treinar séniores numa segunda divisão apelativa e onde dá gosto ser treinador, isto foi um bocadinho um soco no estômago, para ti pessoalmente? Boa tarde a todos, quem nos está a ouvir. É verdade, tempo de quarentena em que temos que nos resguardar e ter alguma paciência para quem gosta efetivamente de hockey e quer voltar o quanto antes. Mas sim, Pedro, antes de mais continuar e dar os parabéns e louvar esta iniciativa, porque acho que é extremamente gratificante e agradeço mais uma vez a ousadia de me teres convidado para fazer isto contigo. Depois, respondendo à tua pergunta, foi um soco para quem não gosta de competir ou quem não gosta de treinar. Acho que já há algum tempo que não tinha este trabalho semanal, já há algum tempo que estava só dedicado ao projeto da Associação de Patinagem de Lisboa, com um trabalho completamente diferente, mas foi um soco porque obrigou-me a tomar algumas rotinas e implementar algum sistema em mim próprio, alguma gestão e disciplina em mim próprio para poder conseguir trabalhar com uma equipa semanalmente, que era coisa que já não fazia há algum tempo. As coisas foram evoluindo, houve eu diria aqui uma adaptação de toda a estrutura a mim, apesar de eu conhecer bem a casa e de conhecer com quem iria trabalhar naturalmente. Rui, já lá iremos. Agora perguntava-te só se está a ser difícil, pessoalmente para ti, interromper um caminho que estava a ser bom. Ganhaste 6-1 na parede, portanto estava a ser bom de certeza. E isso foi realmente um soco no estômago, pá, se te sentes frustrado com esta situação. Naturalmente que todos nós queríamos continuar, naturalmente gostávamos de dar continuidade ao trabalho que fazemos e é pena do nada, enquanto ninguém fazia esperar isto, sermos interrompidos, ou todos nós que estávamos envolvidos neste tipo de projetos, do nada, sem ninguém fazer prever, acabamos por interromper tudo isto. Agora sim, no primeiro tempo confesso-te que me soube bem ficar em casa, soube bem estar em casa com a família, soube bem criar algumas rotinas que durante a semana perdi com o miúdo e soube bem reviver esses tempos, mas agora ao fim de 3 semanas que também estou em trabalho remoto de vida profissional, já começa a ser extremamente cansativo e para nós que somos, eu diria, ativos e que estamos habituados a estar com muita gente e a conviver com muita gente, isto agora ao fim de 3 semanas já começa a pesar, diria. Rui, em traços gerais, como é que tu e a tua equipa têm gerido este período? O que é que estão a fazer? Como é que se têm tentado manter ativos e, se possível, aplicar esta expressão em forma? Bom, em forma acho que nunca vamos conseguir manter os padrões que tínhamos anteriormente, porque com a nossa chegada acabamos por mudar ali o processo de treino e tínhamos um dia específico só para a condição física. Aquilo que temos feito, e sou-te honesto, nas primeiras 2 semanas acharíamos que, ok, é surpresa, vamos para casa, não sabemos bem o que é que isto vai dar. Acabamos por promover um trabalho baseado com autonomia, ou seja, em que não tivemos a interação grupal até para as pessoas, eu diria, emocionalmente conseguirem gerir por si só e de alguma forma ganhar o seu próprio espaço e conseguirem se adaptar a essa realidade. Foram 2 semanas iniciais onde não tivemos qualquer interação grupal, mas na terceira semana, quer eu, quer o Cássio, decidimos que estava na altura de voltar a juntar a equipa e não que não tivéssemos contacto individual com cada um deles, mas criamos um momento às 7h30 todos os dias durante a semana onde nos ligamos no Zoom e damos continuidade ao trabalho que na altura com o Cássio tinha preparado nessas 2 primeiras semanas e agora o trabalho que estamos a fazer agora em conjunto e na terceira semana decidimos fazer treinos em conjunto via Zoom, em que ao fim de 40 minutos a chamada cai naturalmente porque somos todos amadores e não temos a conta profissional, mas acabamos por nos restabelecer e estamos ali cerca de 1 hora e 10
a treinar e, acima de tudo, a conviver e a reavivar o espírito de grupo que nesta altura, naturalmente, não se pode perder. Rui, uma das coisas que o Paulo Freitas me falava a propósito deste assunto tinha a ver com a ausência de uma meta, ou seja, nós não estamos numa situação em que saibamos que daqui a um mês, ou daqui a 2 meses, ou 3, vamos estar a competir. E esse desconhecido acaba por ser ainda mais frustrante. Nós estamos numa situação em que hoje pode ser o primeiro dia de 50, 100, 150. Mas a verdade é que surgiram esta semana, ainda não se percebeu bem se de forma oficial, não oficial, mas também não interessa muito, circulou um documento da Federação que perspectivava um cenário de competição em junho e julho. Esquecendo as vicissitudes da questão logística e financeira, porque essa cabe aos dirigentes e já estará a ser discutida, como treinador, como é que olhas para esta solução? Primeiro, com a mesma questão que referias da incerteza daquilo que vai acontecer. É difícil, quando nós não conseguimos temporizar, ou quando não há uma meta visível lá à frente, ou que não há um objetivo explícito, acho que temos que tentar manter a serenidade e manter o foco naquilo que nos interessa agora, que é tentar estar sossegados em casa e que não apanhamos ou não sejamos apanhados nesta onda de pandemia que nos circulou. Esta tem sido a nossa principal foco, é nos protegermos. Depois, vamos ter que nos adaptar a uma eventual entrada de competição em junho e em julho, mas também a verdade é que ninguém nos sabe dizer se isso vai acontecer ou não. Agora, como é que temos conciliado isso? Tendo aqui este trabalho que te falei de todos os dias estarmos em grupo, ao fim do dia há aqui uma questão que nós nos juntamos online e jogamos póquer ou estamos a conviver. Para quê? Para que de alguma forma os laços não se percam e não seja do zero quando chegarmos à nova pré-época em junho, que temos que fazer tudo do zero e se calhar tivemos aqui 3 meses perdidos no ano. Deixa-me só perguntar-te, sentes que de alguma forma, não os teus atletas em específico, mas se esta situação perdurar no tempo, vamos imaginar que chegamos ao final de abril e ainda não há certezas, não há nada a que nos possamos agarrar. Sentes que a motivação dos atletas para se manterem minimamente em forma durante este período pode cair, se não houver uma meta, se não houver ali uma luz ao fundo do túnel? É o nosso trabalho não deixar que isso aconteça. A verdade é que somos todos humanos e a verdade é que estamos todos sujeitos a estas questões, ou a estes picos emocionais que temos e às ligações que temos, mas é uma questão de nós estarmos envolvidos com toda a gente e tentar motivar para que isso não aconteça. O ser humano é um ser de emoções e, portanto, é natural que algumas pessoas, alguns atletas, alguns treinadores, alguns dirigentes tenham vontade ou que consigam expressar-se ou caminhar para esse lado. Agora, sem dúvida que o nosso trabalho é acompanhar e estar perto deles e perceber como é que eles estão. Agora, sinto claramente que não é fácil gerir uma situação destas em que não há certezas de nada e é esse o nosso trabalho e é isso que temos que fazer. Convido-te agora para fechar o tema Covid-19 a que sejamos dirigentes de bancada, já que muitas vezes há treinadores de bancada. Hoje vamos ter a ousadia de ser dirigentes de bancada e pergunto-te se tens na tua cabeça o protótipo daquilo que seria uma solução para este problema. Bom, todos nós temos a nossa opinião naturalmente e não tenho problema nenhum em emiti-la porque acho que quando somos honestos e quando somos francos e aliás com tudo aquilo que fazemos não tem qualquer problema nenhum. Muito honestamente o que eu gostava que acontecesse é que os campeonatos fossem até ao fim. Acho que era o mais justo dessa perspectiva. Do ponto de vista do Alenquer, sou honesto, nós estamos a 6 pontos do segundo lugar, que por acaso até é o Parede, que estamos longe de ti, e acho que a nível competitivo, apesar de ser matematicamente possível, não tenho isso como horizonte, ou não vejo que seja pelo campeonato ir até ao fim, e com esta pós-paragem Covid-19, que nós vamos resolver as nossas questões de subida de divisão, porque esse era naturalmente o objetivo que toda a gente se propôs. Agora, também sejamos honestos, e há pouco falávamos em off, quer dizer, e o que é que vai acontecer economicamente com tudo isto? O que é que a nossa sociedade está preparada para apoiar o hóquei em patins para uma modalidade amadora, porque se calhar temos, e não vou dizer nenhuma novidade, temos o melhor campeonato do mundo, ou o melhor campeonato do mundo
que toda a gente assim o classifica, mas vamos para a primeira divisão, um clube como o Alenquer, fazer o quê? Quando nós não temos estamos garantidamente dependentes de tudo o que são patrocínios ou são estruturas, e eu acho que acima de tudo nós temos que ter 2 dedos de testa e perceber o contexto de onde é que nós estamos envolvidos. Naturalmente que toda a gente ou todas as equipas querem ganhar, naturalmente que todas as equipas querem subir divisão e fazer o melhor de si. Mas o que é que nos espera agora pós-Covid-19, ou quando a época arrancar em setembro, ou quando a época terminar, ou se for com este cenário que acabei de montar, em que gostava que o campeonato terminasse até ao fim, nem que fosse com jornadas duplas, ou com jornadas com o prolongamento do campeonato. Mas agora a questão que se impõe é, e não vejamos a curto prazo, vejamos a longo prazo. Será que os clubes estão preparados para subir divisão? Será que os clubes, inclusive, que estão na segunda, na terceira divisão, têm condições para manter toda esta estrutura? Porque atividade séria. não querem entrar. Exatamente, não querem. Acho que a formação por si só vai-se conseguindo pagar por si com as mensalidades dos miúdos. Acho que isso depois, acho que não é um tema, e acho que o caminho é a formação. Não pode ser um tema porque a crise financeira pode também chegar às famílias, não é? E as famílias podem também ter dificuldades depois em fazer face às despesas inerentes ao desporto. Epá, sim, Pedro, concordo contigo, mas de um clube de formação, de um clube, uma estrutura de um clube, pagar água e luz para a formação, acho que tem que ser visto como um investimento e não um custo. Portanto, se eventualmente alguns pais puderem ter dificuldades e não puderem pagar a mensalidade, acho que cabe aos nossos atuais dirigentes olharem para a formação como um investimento e não como um custo. Portanto, esse cenário para mim nem equaciono como tal. Acho que, pelo menos na nossa casa ou na casa do Alenquer, pensa-se dessa forma. A formação é um investimento, não é um custo. Portanto, não podemos olhar para esses temas que, se eventualmente, infelizmente, algumas famílias não puderem acompanhar, temos que ser solidários e temos que compreender naturalmente isso. E os miúdos não terão culpa, garantidamente, dessas questões. Rui, fechamos o tema Covid-19. Vamos agora entrar aqui nos miúdos e graúdos, que foi o texto que tu escreveste. Tu estiveste muitos anos ligados à formação, estás há 4 anos como diretor técnico regional e também selecionador da Seleção Regional de Sub-15 da Associação de Patinagem de Lisboa, e a meio desta temporada abraçaste um projeto sénior no teu clube do coração, o Alenquer. E eu na altura propus-te que escrevesse um texto chamado Miúdos e Graúdos, o choque inicial, ou seja, um treinador que de um dia para o outro se viu a lidar com homens, quando estava habituado a lidar com miúdos, qual é que foi o choque? Eu hoje vou dividir a nossa abordagem claramente entre esses 2 mundos e vamos começar pelos miúdos. E eu vou-te colocar aqui alguns temas que eu sempre senti que gravitam à volta dos selecionadores, mas que muitas vezes são tabus. E eu vou tentar que tu desmistifiques um bocadinho esses tabus. E a primeira pergunta é uma pergunta aberta, mas é pura. Qual é o ponto de partida para um selecionador fazer escolhas? Como é que se começa esse trabalho? Como é que é o processo? Bom, é uma pergunta interessante e nós como selecionador, como treinador já estamos sujeitos sempre a críticas que fazemos nas nossas decisões. Como selecionadores, então, com o mediatismo que têm inter-regiões, ainda pior. Porque garantidamente nós levamos 10, nós na categoria de sub-15 na Associação de Patinagem de Lisboa, em média, temos sempre 320 miúdos com essa idade, ou seja, os primeiro e os de segundo ano, e, portanto, se escolhemos 10, vão ficar outros 310 em casa. Portanto, vamos ter 310 críticas garantidamente em que não fizemos as melhores opções. Portanto, a partir daí, vamos ser muito mais criticados do que louvados garantidamente com as decisões que tomamos. E tendo em conta que nem sempre, e que temos consciência disso, que tomamos as melhores decisões. Nós também erramos e não temos problema nenhum em assumir ou não tenho problema nenhum em assumir que nem sempre fazemos as melhores escolhas depois disto. Como é que chegamos ao processo de escolha? Bom, falando aqui um bocadinho da realidade da Associação de Patinagem de Lisboa, e quem acompanha a Associação de Patinagem de Lisboa, os clubes de Lisboa, os treinadores de Lisboa, podem comprovar facilmente isso. Existia, e eu, na altura com o Luís Nascimento, e o Tiquinho há pouco tempo ainda falou nisso, na entrevista que deu ao QPT, havia um projeto que era a detecção de talentos, que atualmente já vai na 11ª edição. Isto para dizer o seguinte: nós temos a sorte de estar numa estrutura em que trabalham os miúdos de sub-14 primeiro ano, os sub-14, que são os sub-15 de primeiro ano, durante estes anos todos. Ou seja, se o selecionador distrital, neste caso que me cabe a mim, o diretor técnico regional, levar todas as avaliações de todos os miúdos do Clube de Lisboa, portanto,
com a ajuda dos selecionadores regionais, ou zonais, perdão, zonais. Acabamos por ter sempre a informação de todos os miúdos que Deixa-me interromper só para esclarecermos aqui uma coisa. Cada atleta que é observado, isso depois acontece mesmo um momento de avaliação escrita. Portanto, há um suporte escrito para ti, para poderes depois tomar decisões. Portanto, não é uma coisa, isto para as pessoas que não sabem, não é? Certo, ou que acham que o processo é assim uma ida ao café em que são tomadas decisões, há todo um trabalho administrativo que sustenta a parte técnica. Sem dúvida. Todos os miúdos que passam por este projeto, e todos são obrigados a ir a este projeto, zonalmente, uma vez, pelo menos, são convocados para esses centros de treino, em que os treinadores zonais fazem a avaliação desses miúdos. Depois têm o direito, naturalmente, de escolher os seus 10 que levam àquilo que nós chamamos ao interzonas, ou um campeonato que fazemos interno. Mas isto, se estava a fazer aqui um paralelismo, e eu comecei naturalmente nesse projeto como selecionador zonal da Zona Oeste. Foi um percurso que acompanhei desde sempre. Isto para chegar a selecionador, eu acho que é interessante porque conhecia bem os meandros de tudo o que era este torneio ou esta envolvência. Não conhecia depois a outra parte do contexto do Interregiões quando chegamos à competição naturalmente. Com a entrada do presidente João Pires e com a minha, eu diria, ascensão ou nomeação, como queremos chamar, a selecionador distrital ou diretor técnico regional, como queiramos chamar a essa função, juntamente com o Nuno Pinto, que ficou com os femininos, nós fizemos uma introdução a esse projeto. Ou seja, para além dos sub-14 que já avaliávamos, passamos a avaliar também os sub-13, ou seja, os miúdos sub-13 do último ano. E nos femininos fizemos uma divisão em que temos um escalão até sub-11 e depois de sub-11 até sub-15, onde as meninas tem esta oportunidade, diria, de ser mais equitativo, pelo menos a nível de idade ou morfologicamente, acabam por competir de igual forma. Quando tu procedes a uma avaliação de um atleta, existe uma matriz, imagina, uma série de parâmetros técnicos, táticos, psicológicos, comportamentais, em que os atletas têm de ser avaliados forçosamente, e se sim, qual é o método de avaliação? É uma escala numérica? É uma avaliação qualitativa? Como é que isso... Sou-te honesto. Para não acharmos que inventamos algo ou que as matrizes estavam inventadas, aquilo que nós fizemos na Associação de Patinagem de Lisboa foi replicar aquilo que a DTN já tem a nível de matriz de avaliação de atleta para a seleção de sub-17. Replicamos isso. Para quem não sabe, desculpa interromper-te, a DTN é a Direção Técnica Nacional, ou seja, o departamento que gere as seleções nacionais de sub-17, sub-19 e de séniores. A única introdução que fizemos de novo foi que a escala, em vez de ser de 0 a 5, passou a ser de 0 a 4. Ou seja, na nossa opinião, na minha opinião, juntamente com o Nuno Pinto, aquilo que decidimos, ou aquilo que achamos por bem, foi passar uma escala de 0 a 4. Ou seja, onde não há um número 3 neutro, ou seja, o 1 e o 2 são teoricamente negativos, o 3 e o 4 são claramente positivos. E essa foi a única introdução que fizemos à matriz que existia. E sim, todos passam por lá. Mas para te dizer que com a minha chegada a selecionador distrital, aquilo que fizemos foi ter mais um ano de observação dos miúdos para até chegarem, teoricamente, ao ano de sub-15, que será o ano em que vão inter-regiões. Ou seja, os miúdos connosco são avaliados no último ano de sub-13, no primeiro ano de sub-15 em competições internas. E depois, garantidamente, quem me conhece, vê-me nos pavilhões a ver os jogos sub-15. E mentiria se dissesse que vejo todos os jogos sub-15, é mentira. Não vejo. Numa fase inicial também. Do regional, sou honesto, não vejo as primeiras fases, mas quando entramos na última fase do regional, e quem me conhece sabe disto, e já me tem visto por isso seguramente, os miúdos que na altura nós estamos a identificar, é bem provável que me vejam nos pavilhões a assistir aos jogos sub-15, e depois sim, com base num trabalho de 2 anos com a ajuda, e aproveito para os saudá-los e para mandar um abraço a todas as pessoas que colaboram, sejam eles treinadores ou seccionistas, delegados que nos ajudam a preparar um Interzonas. Aproveito para deixar aqui o meu agradecimento público com todo o empenho que têm, com todo o sacrifício que fazem garantidamente para levar para a frente um projeto com esta dimensão, e é sem dúvida com o apoio deles que o conseguimos fazer. Responder à pergunta, como é que o selecionador seleciona? 2 anos de trabalho de observação interna e depois, no respectivo ano, porque maioritariamente a seleção de sub-15 é constituída por atletas do último ano, não é que não levamos miúdos de primeiro ano de sub-15, que já o fizemos no passado, acabamos por decidir dessa forma, nem sempre, como te digo, decidimos bem, mas
garantidamente decidimos em consciência. Deixa-me fazer-te duas perguntas para as quais te peço não uma resposta curta, mas uma resposta, se possível, objetiva. E uma escolha, claramente. É mais preponderante para ti o desempenho de um atleta em contexto competitivo no seu clube, portanto, falavas da observação dos jogos das últimas fases do campeonato regional, ou é mais preponderante aquilo que ele faz nos treinos de observação contigo? Não. Em contexto de jogo. Por isso, daí a minha preocupação de ver. Porque uma coisa são jogadores de jogo, outra coisa são jogadores de treino. Portanto, o treino será meramente um momento para tu conseguires moldar os atletas que já viste a competir e que te agradam em ambiente competitivo àquilo que são as necessidades da APL para o Interregiões. Como disse também no texto, o Interregiões é uma prova de curta duração, onde nós que procuramos processos simples, processos rápidos, porque é uma prova, eu diria, de mata-mata, em que nós temos 6, 7 jogos para mostrar se conseguimos ganhar ou não conseguimos ganhar o Interregiões. E então daí esse pragmatismo do contexto de jogo, para mim, tem mais influência do contexto de treino. O contexto de treino, garantidamente que serve para nós estarmos em sintonia e termos táticas coletivas, em que aproveitamos, se calhar, as capacidades individuais dos atletas em prol do coletivo, garantidamente, partindo do pressuposto que há uma equipa que tem que jogar. Mas sim, o contexto de jogo para mim é determinante em prol dos treinos, porque nos treinos eles estão confortáveis, não há competição, não há pressão, não há... Nem mesmo numa seleção, em que às vezes há uma lógica de, se me permites o paralelismo, pode parecer um bocadinho ridículo, há uma lógica em alguns momentos de reality show, não é? Em que de uma semana para a outra pode alguém ser excluído da casa e já não vai ao próximo treino. Portanto, essa pressão às vezes existe. Se isso acontece, e acredito que acontece, eu pelo menos tenho cuidado de estar próximo dos miúdos e explicar-lhes o porquê, e que eles, quando saem da casa de reality show, como falas, pelo menos que não saiam de mãos a abanar e não sabem porque é que foram nomeados e porque é que saíram. Tenho tido esse cuidado de estarmos próximos a comunicar com os miúdos, para que não sejam apanhados, que não sejam apanhados de surpresa. É óbvio que há pressão, porque a qualquer momento podem sair. Mas a verdade é diferente de estar a jogar de estar a treinar. Acho que se sentem muito mais confortáveis a treinar do que em jogo. Acho que para eles é pior quando olham para a bancada e me veem lá e sabendo que estão a treinar comigo na segunda-feira ou na terça-feira seguinte, e quando ao domingo me veem lá na bancada, acho que é muito pior para eles do que propriamente quando lá estão. Quando lá estão ainda têm mais uma oportunidade de participar. Agora, a questão é quando não vão. Isso sim, é complicado e temos que saber gerir tudo isso. A outra tal pergunta que eu te pedia uma resposta direta, tu tens de avaliar a qualidade técnica, técnica e também em ambiente tático e a parte comportamental dos atletas, mas há a qualidade do jogador e depois há a necessidade de tu construires uma equipa que tem de ser equilibrada, não é? Para quem possa não entender a minha pergunta, vamos imaginar o exemplo ridículo em que tu tens 10 defesas ou 10 jogadores mais defensivos, ou neste caso 8 jogadores de campo mais defensivos, em que têm uma qualidade muito maior do que os teus jogadores mais orientados para o ataque. O que é que pesa mais? A necessidade de ter uma equipa equilibrada ou a necessidade de levar os melhores? Sou-te honesto, fiz 3 interregiões, sou-te honesto como sempre, atenção, fiz 3 interregiões e a tática individual, ou quando tinha maior qualidade individual foi o ano em que perdi. Acho que isso te responde à pergunta. Portanto, ou seja, a necessidade de ter uma equipa mais equilibrada. Sim, eu acho que temos que olhar para isso. Acho que, atenção, são provas com jogos bidiários e é necessário, naturalmente, não descurar a qualidade individual. Mas acima de tudo há uma coisa que está primeiro e que aprendi, que é uma coisa chamada equipa. E quando os individualismos são demasiado óbvios, ou os individualismos não são em prol da equipa, te reconheço que será muito, muito complicado competir. E, portanto, respondendo objetivamente à tua pergunta, no ano em que eu tinha os melhores valores individuais, não tenho problema nenhum em assumir, foi um ano em que Lisboa, dos 3 em que lá estou, em que nós não conseguimos ganhar. Deixa-me agradecer a tua honestidade, porque neste caso aqui em específico estamos a desmistificar, que foi essa a expressão mesmo que eu utilizei, uma das coisas, um dos estereótipos que mais é dito em relação às seleções quando há escolhas, é que aquele é melhor do que o outro. E muitas vezes
o número de golos, ou enfim, os critérios que habitualmente vemos a malta da bancada utilizar, não é propriamente aquilo que está na cabeça do treinador. Disseste agora mesmo que fazes escolhas que são difíceis e que muitas vezes seguem padrões e seguem opções, prioridades, era esta a palavra que eu procurava, que podem estar só na tua cabeça. No entanto, tu estás numa situação em que fazes escolhas que podem ter consequências fantásticas ou miseráveis na carreira futura de um jogador. Ou seja, tu privares um jogador de qualidade de ir a um Inter-Regiões pode automaticamente privá-lo, não sei se estou a pensar bem, de ser observável para a seleção de sub-17 e por aí fora. Primeira pergunta, se isto é verdade, ou seja, se há este caráter quase fatalista de que um jogador que não vá ao Inter-Regiões depois pode nunca mais ser chamado às seleções. Há casos que desmentem esta teoria, poucos, mas há. E, por outro lado, se tens essa responsabilidade na tua cabeça, se lidas bem com isso. Eu tenho que lidar porque é factual. Aquilo que tu dizes é a mais das verdades. Porque a primeira montra para uma seleção nacional de sub-17 é uma prova chamada Inter-Regiões, que é onde estão os miúdos de sub-15, que o próximo passo é deixar de ser do Inter-Regiões. E já tivemos casos de miúdos que nesse ano fizeram Inter-Regiões e nesse mesmo verão estavam a competir pela seleção nacional sub-17. Portanto, se me perguntas se eu tenho essa consciência, claramente. Se isso é facto, factualmente, isso é verdade. Felizmente, já houve casos, e em Lisboa aconteceu isso, em que na altura eu achei que estava a tomar a melhor decisão de sempre, e na altura mantenho que era a melhor decisão porque filo em consciência, mas já houveram jogadores da Associação de Patronagem de Lisboa que não foram representados na seleção de sub-15, e no ano a seguir estavam a competir na Seleção Nacional Sub-17. Na altura acharia eu, e achava que era a melhor opção, ou achei que é a melhor opção, e se fosse hoje, eventualmente faria tudo da mesma forma, porque não sabia o que é que poderia acontecer, mas felizmente que esses mesmos atletas já integraram trabalhos da Seleção Nacional. Portanto, também quero acreditar, ou acredito porque aconteceu, que a Direção Técnica Nacional também está atenta a esses casos e acompanha também por si só, para além do Inter-Regiões, esses casos em que não são selecionados. Rui, para fecharmos o tema Seleção de Lisboa, guardei para a última pergunta aquela que é a que as pessoas vão querer mais ouvir. Não a pergunta, mas a resposta. Há ou não tentativas de pressão sobre os selecionadores regionais, neste caso, sobre ti? Não. A questão é que eu também acharia que ia ser muito pior. Aqui a questão é que eu acharia que ia ser, ou também achava que isto era um mito, ou que as coisas evoluíam de uma forma suspeita. Mas felizmente tenho tido pessoas ao meu lado, e neste caso os dirigentes da Associação de Patinagem de Lisboa, que me têm deixado trabalhar à vontade nestes últimos anos, e não sinto nenhum tipo de pressão extra que possa existir. Natural que mantenha os contactos com os treinadores, mas isso são conversas de treinadores, não tem nada a ver com o que exista com os lobbies ou com tudo isso que existe. Mas isto sabemos que existe a nível macro, quer dizer, agora a nível micro, em que especificamente eu tenha sido abordado, tens que levar ou tens que fazer, sou-te honesto, da Associação de Patinagem de Lisboa, nunca senti... Mas a minha pergunta era mais direcionada para pessoas extra-estruturas. Pais, por exemplo, adeptos, se quiseres, pessoas que, devido ao mundo do hóquei ser tão pequeno e muitas vezes se tornar um mundo mais ou menos promíscuo, e depois com o acréscimo de hoje em dia a comunicação ser fácil, portanto quem quiser chegar a outra pessoa basta procurar um perfil numa rede social e consegue comunicar com ela. Se isso já te aconteceu, por exemplo, ali nos dias que antecedem a convocatória final? Não, já aconteceu, foi pelas escolhas que não fiz e já tive pessoas que me abordaram efetivamente a procurar justificações. Isso já aconteceu. Agora, efetivamente, pressões, como entendi a tua pergunta nesse sentido, para levar determinados atletas, isso nunca aconteceu. Já aconteceu ter sido, e não vale a pena estarmos com demagogias, ou a dizer que não existiu comunicações de pessoas que ficaram tristes com determinadas escolhas, quer na seleção distrital, quer na direção ou na seleção zonal, que não se tenham manifestado. Isso já aconteceu claramente, mas agora é aqui uma questão que nós temos que saber lidar com estes pormenores e temos que perceber onde é que essas pessoas queriam chegar com isso. Agora, pressões de
tens que levar ou tens que fazer. Não, isso nunca senti. Já sentimos, e isso aconteceu, e se calhar acontece todos os anos, na seleção distrital, na seleção zonal, termos sido abordados pelas escolhas que fizemos. Isso já aconteceu. Agora, cabe a nós saber responder ou não responder a essas mensagens, como dizes. Isso aconteceu. Não vale a pena dizer que não aconteceu. Agora, pressões para selecionar, não, nunca senti. Muito bem. Rui, viramos então agora a agulha para os graúdos, para os séniores. Tu agarraste a equipa sénior do Alenquer, salvo erro, em dezembro de 2019. Estávamos na altura... 22 de dezembro. 22 de dezembro. 22 de dezembro. Portanto, foi ali um Natal muito, muito animado. Um Natal e um Réveillon muito, muito animados. E na altura foi uma situação, enfim, certamente repentina, porque o Diogo Ganchas sai da equipa. Estávamos na altura com 8 jornadas, 9 jornadas, algo desse género, penso eu. E és apanhado numa situação em que de repente voltas ao ativo, no sentido de teres treinos para preparar todos os dias, teres microciclos para gerir todos os dias, teres jogos todos os fins de semana, e na altura recordo-me que tiveste ali também uma fase de jogos adiados e etc, em que tiveste ali uma série de semanas sobrecarregadas com jogos importantes. E uma das coisas que tu destacaste no teu texto foi que deparaste com um cenário em que tens jogadores que são obrigados quase a ter um nível de profissionalismo no seu trabalho intocável, porque disputam uma subida, mas depois têm obstáculos típicos da sua vida não profissional a nível remuneratório, com que têm de lidar todos os dias. A pergunta que eu te faço é: onde é que esse desconto que se dá aos atletas, por se compreender que eles têm uma vida complicada fora do hóquei, cabe dentro de um mundo em que tu queres ser exigente? Tem que haver. E temos que conciliar. E esse foi o choque que referi, e sou-te honesto. A equipa do Alenquer, felizmente, não tem falta de qualidade. Qualidade é imensa dentro do plantel dentro do plantel do Alenquer. Aqui a questão é que quando nós queremos ser competitivos, como queremos ser exigentes, esse foi o maior choque. Foi o maior choque que tive quando tive que gerir, ou tenho que gerir atletas não profissionais para trabalhar de forma profissional, porque temos atletas que estão a trabalhar das 9 às 6, ou das 8 às 5, ou das 10 às 7, e que me chegam ao treino e que só fizeram a refeição. A última refeição que fizeram foi a refeição do almoço. Como é que eu posso preparar alguém para competir ou para treinar quando os seus índices alimentares estão completamente desfasados para o seu corpo responder? Portanto, isto foi, eu diria, o maior choque que tive para gerir, ou que se calhar não tive o cuidado de me preparar previamente para isso, assumindo isso, que não tive esse cuidado previamente para estar desperto a esse tema. Era como é que nós nos conseguimos aproximar de um atleta em que o corpo precisa de responder, mas depois nós não o alimentamos da forma correta. Mas essa responsabilidade, na tua opinião, é partilhada? É essencialmente da equipa técnica ou é do jogador? Não, essa responsabilidade tem que ser partilhada. Essa responsabilidade, obviamente, que tem que ver com os dois intervenientes, atleta e treinador, ou parte estrutural, garantidamente. Agora, aqui a questão é até que ponto é que as pessoas estão sensíveis a estes temas. Se calhar não estavam. Até que ponto é que as pessoas estavam receptivas a saberem lidar com isto? Se calhar não estavam. E se calhar tem sido esse o paradigma que temos vindo a mudar aqui. Tem sido esse, essencialmente, o trabalho que temos feito nos últimos tempos, que é preparar uma estrutura para competir. E preparar uma estrutura para competir requer todos estes pormenores, de conseguirmos nos alimentar corretamente, ou termos, inclusive, um ginásio ou ferramentas para conseguirmos trabalhar o índice físico. E coisa que, sou honesto, tivemos que mudar. Rui, tu passas de um cenário em que és selecionador de uma equipa de sub-15. Eu nunca fui nem selecionado nem selecionador, mas parte do pressuposto que existe uma facilidade, que é o facto dos miúdos olharem para ti como o selecionador, não é? Aquela figura que eles têm naturalmente de ouvir, naturalmente de respeitar, se quiserem fazer parte dos 10 que vão ao Inter-Regiões. E, portanto, isso eventualmente é uma facilidade do ponto de vista comunicativo. Passas para um cenário em que tens atletas séniores. Não estou a referir-me especificamente aos do Alenquer. Eu também os tenho, toda a gente os terá. Que já tiveram outras vivências, têm opiniões, têm convicções, identificam-se mais ou menos, têm opiniões próprias.
Tu sentes que nos séniores tens de seduzir os jogadores para os levares contigo, e isso não acontece nos miúdos? É diferente. Acho que acima de tudo o treinador tem que ter como objetivo que o seu principal trabalho é pôr 10 ou os elementos que constituem a equipa em prol do objetivo comum. E esse tem que ser claramente o pensamento de um treinador, seja ele de sub-15 ou seja ele de séniores. Agora, a verdade é que o estilo de comunicação tem que ser totalmente diferente. Não deixam de ser pessoas, não deixam de ter as mesmas necessidades, não deixam de alguma forma, de ter as suas, eu diria, necessidades individuais ou de alguma forma as suas próprias vontades, porque estamos a falar de uma equipa em que felizmente no seu plantel tem atletas licenciados, e eu diria que a maioria deles ou estão a estudar ou já terminaram uma licenciatura. Não estamos a falar de pessoas com um nível, e com todo o respeito por toda a gente, mas estamos a falar de um plantel que exige de mim grande necessidade de comunicação e de conseguir estar próximo deles. Agora, é uma questão de adaptar o meu discurso, porque uma coisa é efetivamente estar a falar com um miúdo de 15 anos, outra coisa é estar a falar com miúdos que têm, ou que já são homens e que têm famílias de 28, 29 Mas anos. consegues concretizar concretamente em que é que tem de haver essas diferenças? Tem dias. Há dias em que a comunicação flui perfeitamente, há dias em que a comunicação não flui e eu próprio tenho que ter um trabalho de reflexão. Ok, eu ainda não conheço este gajo ou não conheço este atleta e venho muitas vezes frustrado. Ok, este não é o caminho para este indivíduo. E esse tem sido para mim também uma aprendizagem muito grande. Não só trabalhar com séniores, mas também conhecer o plantel, que também conhecia por fora, mas outra coisa é conhecer, trabalhar individualmente com eles e começar a conhecê-los, as necessidades básicas para eles se sentirem felizes, porque se eles tiverem sub-15 ou séniores felizes, as coisas, ou motivados, como queiramos chamar, as coisas correm muito melhor. Agora, esse tem sido um grande também desafio para mim, que é deixar de lidar ou treinar em contexto de treino com miúdos e passar a treinar séniores. Nem sempre é fácil, nem sempre é concretizável. Se te disser que correu tudo bem ou que está a correr tudo bem, estaria-te a enganar, e não está. Naturalmente que me sinto ainda insatisfeito comigo próprio, da forma com que quero passar a mensagem, ou da forma com que a equipa se adapta aos novos processos e à nossa forma que temos que trabalhar. Mas é um trabalho que eu acho que tem que se dar continuidade e, eventualmente, que grande parte desse trabalho já está a surgir efeitos, mas ainda não está no ponto que quero, sou honesto. O jogador de hóquei chega a sénior com demasiados preconceitos, estereótipos na cabeça? Ou não? A nossa modalidade tem uma questão que é, muitas vezes, a especialização precoce. Isto, não sei se o objetivo da tua pergunta era esta, mas para te responder, se chega com... Não, no sentido de tu, por exemplo, como treinador, quereres escolher um caminho, seja ele para fazer uma transição, para fazer um ataque organizado, para defender uma bola parada ou executar uma bola parada, para um ritual pré-jogo, seja para o que for, e deparas-te com estereótipos de opinião, falta de abertura, aquela típica sensação de mas o que é que este gajo acha que percebe disto? Falando a linguagem de pavilhão, se me permite. Garantidamente que é uma questão que eu mudei de séniores para sub-15. Enquanto se calhar sub-15 tem mais facilidade em impor o modelo de jogo, queiramos assim chamar, mas também esse modelo de jogo é adaptável sempre aos miúdos que levam de sub-15, porque há anos em que nós pressionamos a capintar, há outros anos em que não pressionamos a capintar, depende muito dos miúdos que selecionavam, mas há aqui um trabalho de responsabilidade que tenho feito com os séniores do Alenquer. Naturalmente que há coisas que são negociáveis e há coisas que não são negociáveis. Há princípios básicos que tenho em mim que eu acho que não devo abdicar e, portanto, não são negociáveis, mas naquilo que é negociável tenho feito uma coisa com eles, que é a responsabilização, que é o envolvimento na tomada de decisões, que é a partilha do caminho que podemos ir, em que temos uma, duas e eventualmente em alguns casos 3 opções, isto falamos de uma forma genérica, nos casos negociáveis, em que acima de tudo os tento envolver e tento que sejam eles próprios a estarem envolvidos no processo da tomada de decisão e naquilo que definirmos para a equipa. E, portanto, sim, há jogadores que têm ideias próprias e a minha resposta é ainda bem. Há atletas que têm ideias claras sobre como é que devemos jogar e a minha resposta é ainda bem. Se
O nosso trabalho enquanto treinadores é saber ouvir, e se isso for benéfico para a equipa, eu não tenho, se entrar no padrão negociável, não tenho qualquer problema nenhum em ouvi-los e partilhar com eles essas mesmas opiniões deles. Portanto, eu acho que é um benefício, ou é benéfico, tirarmos partido desse mesmo conhecimento dos atletas. Já o faço na minha vida profissional, e então nas equipas que lidero, não tenho qualquer problema nenhum em poder replicar este método. Se assim o existe, a minha resposta é ainda bem. E existe. Felizmente, dentro do plantel com quem trabalho, há pessoas com ideias bastante válidas e temos aproveitado-as em prol da equipa. Tu entraste a meio da época e para suceder a um treinador que esteve durante muitos anos a treinar a equipa, a pergunta que eu te faço, e faço já essa declaração de não interesse, ou seja, nós estamos aqui a comparar, seja o que for, o Diogo Ganchas teve muito mérito no percurso que fez no Alenquer, e portanto não é por aí que eu faço a pergunta. O que eu quero saber é como é que se procede a uma transição em que tu estás a meio de uma época. Certamente tiveste de fazer escolhas entre coisas que tu naturalmente quererias mudar, como o Diogo Ganchas mudaria se fosse ao contrário, é perfeitamente normal, todos nós somos diferentes, e coisas que tiveste de manter porque eventualmente não havia tempo para trabalhar essas mudanças. Bom, antes de mais, concordo contigo, acho que o Diogo fez um trabalho espetacular no Alenquer, e acho que o Diogo merece todo o meu respeito e consideração, e é uma pessoa bastante querida em Alenquer, e os adeptos, todos os jogadores gostam dele, e portanto eu tenho que respeitar esse facto. A verdade é que eu não entrei e não mudei tudo de uma vez. A verdade é que eu tive que ganhar o meu espaço e tive que a pouco e pouco ir mudando e implementando aquilo que eu achava que era por bem para a equipa. A verdade é que é um período de transição, como outro qualquer, em que eu não entrei com a perspectiva de fazer um volte-face a 180 graus a tudo o que estava feito, porque havia coisas muito boas, e há coisas muito boas que ainda mantemos ao dia de hoje dentro da nossa equipa. Mas claramente que não houve uma ruptura de processo, porque isso seria, eu diria, matar à partida tudo aquilo de bom que esta equipa tem. Esta equipa tem jogadores valiosos e, portanto, não fazia sentido nenhum em pouco espaço de tempo, ou 3 meses de trabalho que tenho com a equipa, fazer um volte-face de 180 graus. Tu entraste para um clube que tem uma massa adepta que é famosa e é fantástica. E, portanto, qualquer um de nós adversários, quando vai a Alenquer, sente um arrepio na espinha com aquelas coreografias iniciais que são feitas. Enfim, às vezes tudo isso é levado a um extremo, como aconteceu, por exemplo, no Alenquer, no jogo entre o Alenquer e o Paredes, já cá fora, mas isso faz parte do mundo do desporto. A pergunta que eu te faço é se no teu primeiro jogo, salvo erro, foi o Alenquer Grândola, penso que foi esse o jogo de estreia, em que o Alenquer venceu 8-1. Eu recordo-me de ver nas redes sociais que a saída do Diogo não foi muito pacífica na comunidade dos adeptos. Pergunto-te se sentiste essa pressão de ter resultados rapidamente quando precisavas de tempo para assimilar esta mudança que aconteceu. Verdade. Como referi há pouco, o Diogo era e é bastante querido aqui em Alenquer, e não foi uma transição fácil de acontecer, ou não está a ser, ou não foi, portanto isso é um facto. Felizmente temos um público fantástico, felizmente nós vivemos aqui o hóquei de uma forma, eu diria, intensa, e temos pessoas fantásticas que acompanham a equipa todos os momentos. Para mim não foi difícil entender que a equipa tinha que ganhar, porque eu venho de uma realidade em que estou no Interregiões ou ganho ou perco, e não há outra, e é uma competição de curto espaço de tempo, e entendo também que num campeonato de séniores de segunda divisão o treinador de séniores é avaliado porque se ganha ou não. Se me perguntares como é que está a correr as coisas, eu diria que faço uma avaliação média da minha prestação, porque neste momento a equipa tem 9 jogos e tem 4 vitórias, tem 44% de taxa de concretização de vitórias, e se me perguntares se eu estou satisfeito com o meu desempenho, eu diria que não, mas agora acredito claramente que temos condições para continuar a melhorar estes nossos rácios que temos a fazer. Mas essa questão de o público não ter reagido bem foi um facto, não vamos escondê-lo, a verdade é que não reagiu bem, alguma parte dos adeptos não reagiu bem,
Mas se calhar se motiva o Alenquer, se calhar ainda motiva muito mais o adversário que joga connosco, e se calhar todo o apoio que nós temos extra, ainda, apesar de ser fantástico e nos levar a fazer coisas quando se calhar não estão a correr bem, com o apoio dos adeptos muitas vezes nos ajuda a entrar no jogo, muitas vezes também pode motivar o adversário. Se calhar aquilo que sofreram, entre aspas, de apoio fantástico que o Alenquer teve, quando nos recebem em nossa casa, jogam com motivação extra. Portanto, aquilo que eu senti claramente foi isso, é verdade. Não foi uma transição pacífica a minha chegada, mas felizmente tive o apoio da direção e das pessoas que me convidaram para este projeto e que me têm dado as condições para trabalhar. A verdade é que com o passar do tempo, se me perguntar se eu estou minimamente satisfeito com o meu desempenho, o que aquilo tem que acontecer, eu faço uma avaliação média. Não estou surpreendido com aquilo que aconteceu, porque são coisas que demoram tempo, naturalmente, mas sim, se calhar os adeptos são quem tem menos tempo para estas coisas e tem que respeitar claramente essas mesmas intenções dos adeptos. Os adeptos, dizias que podem muitas... Obviamente, e também faço já essa declaração, qualquer um de nós prefere jogar com o pavilhão cheio do que com ele vazio. Portanto, não estamos aqui de alguma forma ou de forma nenhuma a colocar em questão o papel dos adeptos. Mas pergunto-te, porque eu já senti isso na parede numa altura, já há algum tempo, já há alguns anos, em que havia ali uma falange de apoio mais eufórica, e sentia que esse apoio muitas vezes era um fator de ansiedade. Em alguns momentos, de quase como, e porque estamos a falar de clubes ainda assim muito pequenos no que toca às pessoas que envolvem, ao número de pessoas que envolve, muitas vezes há quase nos jogadores a sensação de que têm de ganhar por aquela pessoa em específico, e se não ganharem ela vai ficar desiludida. Isto acontece, ou seja, há que gerir a motivação e também a ansiedade que provoca uma falange de apoio. Pedro, sim, o teu raciocínio está correto, mas eu gosto mais de falar de números. E os números não nos dizem isso. Ou seja, o único jogo que perdemos em casa, não jogamos na nossa casa. Desde a minha gestão, ou desde que lidero esta equipa, as nossas derrotas têm sido, ou os nossos empates têm sido fora de casa. Portanto, se me perguntares isso, os números não nos dizem isso. Os números dizem que o nosso público nos tem ajudado e nos tem feito ganhar jogos em casa, porque tem sido um fator diferenciador. A questão está, cada vez que jogamos fora de casa, aí sim se calhar temos ansiedade porque nos faltam os nossos adeptos. E isso, sou-te honesto, tem sido um problema em que conseguimos em alguns jogos controlá-lo, mas a verdade é que os números fora de casa a nós não nos têm ajudado nada. Portanto, se calhar a ansiedade que falas é muito mais pela falta do apoio caloroso e do público fantástico que temos, do que propriamente a ansiedade de que temos que jogar com ele. Acho que conseguimos em casa jogar com eles, fora de casa sentimos falta deles, sou honesto. E isso tem sido evidente, e já era uma tendência que acontecia antes da minha chegada, e infelizmente ainda não consegui reverter esse nosso desempenho fora de casa, que tem sido muito, muito, muito desastrado. Tu tens consciência, certamente, de que para os adversários preparar um jogo em Alenquer, não vou dizer que é mais fácil ou mais difícil do que preparar outros, mas é um jogo em que, e falo como teu adversário, em que nós colocamos o foco também em coisas que noutros pavilhões não são uma necessidade. A questão dos adeptos, a questão de eventualmente o piso estar escorregadio, as dimensões do campo. Então, se pegarmos no meu caso concreto, eu passo de um campo que parece que nunca mais acaba para um campo que tem as dimensões muito reduzidas em comparação com o pavilhão do Parede. A pergunta que eu te faço é feita por muita gente. Certamente há motivos financeiros por trás também, mas o Alenquer não deixa o Caldeirão, como carinhosamente lhe chamam, ou o Quintal, peço desculpa, o Quintal. O Alenquer não deixa o Quintal por opção própria, tendo ali o Municipal. Havendo uma hipótese de ir para o Municipal, tu como treinador ias para o Municipal ou não? Não. Não, repare, se me dissessem que nós podíamos mudar-nos de vez com armas e bagagens para o Municipal, sem dúvida que o Municipal tem melhores condições que o atual Quintal, como queiramos manter assim o nome. Agora aqui a questão prende-se muito com a disponibilidade que temos ou não
de utilizar o Municipal. A Câmara Municipal tem feito todos os esforços e tem-nos apoiado e em todas as medidas que consegue adotar. Eu acredito que não seja fácil para os adversários jogar num ringue com aquelas características. Não é que nós tiramos grande partido do ringue, porque acho que é igual para todos, ou se calhar tiramos vantagem porque lá treinamos e eventualmente, mas nós, para te dizer que na semana em que jogamos fora de casa, treinamos sempre no pavilhão municipal. Portanto, essa questão para nós não se impõe. Eu acho que a nível de logística interna, se calhar é muito mais vantajoso para o Alenquer ter os jogos no quintal, porque se calhar é o ambiente dele, onde tem o seu bar, onde tem a fonte de receita, onde tem a sua coletividade, onde tem a sua sede. Eu acho que é muito mais, temos que ver isto numa questão de identidade, em que a sede e toda a envolvência que existe de estrutura logística ou não logística está com aquele ADN, e acho que a movermos tínhamos que mover todo o ADN que está por trás daquele pavilhão. Seja o bar, seja as instalações, seja tudo o que são as salas que temos com os prémios, ou seja, acho que o nosso ADN tem que nos acompanhar com quem somos. E, portanto, eu acho que essa mística está muito, muito mais virada com isso. Inclusive, o Alenquer não é só um clube de hóquei, tem futebol também. E, portanto, acho que toda esta estrutura ou esta atmosfera, se a perdêssemos, acho que era uma questão de identidade de clube do que mais propriamente uma identidade desportiva ou competitiva. Acho que esse ADN tem que ser visto dessa forma. Muito bem, Rui. Aproveito para pedir aqui também a tua perspectiva sobre o campeonato onde entraste há 3 meses. Eu estou nele há 5 anos e, portanto, pode ser engraçado cruzarmos aqui perspectivas em relação ao campeonato. E faço-te uma pergunta. Eu tenho ouvido nos últimos tempos que a segunda divisão, enfim, as comparações podem parecer parvas aos ouvidos de algumas pessoas, mas que a segunda divisão é a Premier League do hóquei patins, no sentido em que há jogos de tripla constantemente, e esta expressão é tua, no texto que escreveste. Mas, se olharmos para a classificação, há claramente polos, não é? Portanto, a classificação está polarizada, não está renhida entre 10 ou 12 clubes. Há aqui claramente a metade superior e a metade inferior, se bem que nestas últimas jornadas houve ali clubes que estavam na metade inferior que se conseguiram aproximar da superior. Porquê é que, na tua opinião, mesmo havendo esta polarização, clubes esta época como... vamos esquecer um pouco o Sporting Tomar, porque tem resultados quase sempre indiscutíveis, mas o Paredo, o Candelário, o Oeiras, o Alenquer, estes 4 essencialmente, vêm-se aflitos muitas vezes para vencer clubes do 8º lugar até ao 14º. Porquê é que isto acontece? Epá, com todo o respeito, e que eu não seja acusado de presunção ou que eu não seja acusado de má índole, porque não é esse todo o meu comentário, nem quero fugir. É a tua opinião. Mas isto é uma questão muito simples. Há equipas que jogam abertas e há equipas que jogam fechadas. Há equipas que têm qualidade, há equipas que infelizmente têm menos qualidade. Há equipas que têm aspirações e que só com a própria qualidade lá chegam, e há equipas que infelizmente temos que assumir que são de qualidade inferior. Pois isto é aquela velha máxima que quem não tem cão começa com o rato. Quando uma equipa joga a defesa, não é, e consegue defender, a equipa que toma a iniciativa do jogo, como se costuma dizer, põe-se a jeito. O que é que acontece? Porquê é que são jogos triplos? Porque uma equipa que, como o Alenquer, como o Paredes, tem que assumir um jogo, porque naturalmente por si só é melhor e porque tem melhores qualidades individuais, tem que jogar ótimo. A outra equipa mete-se na retranca. É fácil. Eu se tivesse com uma equipa com estas características, fazia exatamente igual. Não é uma crítica, entendo e respeito. Passam, diria, 3/4 do tempo, para não dizer mais, enfiadas dentro da sua área, não nos deixam, não nos dão espaço para nós podermos construir, e nós temos que ir com outras soluções para conseguir marcar golos. Os níveis de ansiedade no jogo, com estas características, aí sim sobem. Se calhar em casa nós temos o apoio dos nossos adeptos e as coisas correm mais facilmente. Fora de casa nós temos os nossos adeptos e os níveis de ansiedade sobem ao triplo. Deixa-me pegar no que estava a dizer para te fazer uma outra pergunta. É, na tua opinião, mais fácil ter um processo essencialmente defensivo e jogar na transição ofensiva do que ter um processo essencialmente ofensivo e ter de estar preocupado constantemente com as transições defensivas? É mais fácil porque isso, sou honesto, sou aquilo que eu aprendi com este campeonato.
Eu conhecia a espaço o campeonato da segunda divisão. Se me disseres, e tu conheces melhor o campeonato da segunda divisão do que eu, acho que as nossas opiniões, até porque falamos muitas vezes fora deste contexto, não divergem assim tanto quanto isso das ideias que temos das equipas ou dos jogadores, mas com o trabalho que começamos a fazer a nível de scouting interno, ou com o trabalho de avaliação de equipas que fazemos todas as semanas com quem vamos jogar, percebo claramente isto. Primeiro, é muito mais fácil motivar uma equipa para jogar contra a parede, contra o Alenquer, contra o Canário, contra o Oeiras. É muito mais fácil os níveis de preparação ou de motivação para esse jogo. Porquê? Porque, teoricamente, são os mais fortes. Ou com o Tomar, então, não se fala, porque está noutro patamar. Depois, claramente, isto é o jogo, a segunda divisão tem bastante competitiva, mas isto é o jogo do gato e do rato. Isto é o jogo de quem cometer menos erros, quem tiver melhor nos pormenores, ganha. Ponto final. E achas que é fácil os teus jogadores, tem sido fácil os teus jogadores perceberem esse paradigma? Eu pergunto isto porque é de facto uma dificuldade, ou seja, respeitando e dou-te um exemplo. Não foi fácil. Dou-te um exemplo que ainda há umas semanas falava com o Miguel Dantas, com o nosso colega do Oeiras, e ele queixava-se exatamente do mesmo. E quando nós nos queixamos, não estamos com isto a cobrar a fatura aos jogadores, estamos simplesmente a falar sobre isso. Porque é de facto difícil tu controlares a tua equipa quando ela sabe que é superior, quando ela sabe que tem mais armas, mas lá no inconsciente, aliás, eles sabem conscientemente que não podem arriscar demasiado e também têm de saber jogar na transição, mas acaba por ser mais forte do que eles. Esse tinha sido uma questão e esta direção já vai para 2 anos e meio que está com este projeto, tem feito um trabalho espetacular no Alenquer, onde arranjou uma realidade em que lutava para não descer divisão, para uma realidade em que arranjou 2 anos equipas extremamente competitivas para subir divisão, com qualidade para subir divisão. E isso é de louvar o trabalho que esta direção fez no Alenquer. Eu não estou a dizer isto porque me foram buscar, estou a dizer isto porque são factuais. No ano em que eles entraram, tiveram para descer divisão, e fizeram uma volte-face brutal em que arranjaram por 2 anos seguidos equipas ou plantéis para subir divisão. Eu defrontei essas equipas todas e houve claramente uma mudança, não há como esconder. Só que agora, e isto era uma questão que eu acho, e é esta a mentalidade, e quando tu perguntas que é fácil passar para os jogadores, não, porque para eles é difícil explicar a jogadores que foram internacionais, aos jogadores que jogaram em clubes de primeira divisão, em que eu lhes explico, nós temos que jogar à segunda divisão, e eles olham para mim e ao princípio não percebem isso. Depois venho eu lá por trás com os vídeos, com as estatísticas, com todo o trabalho de casa que fazemos e começo-lhes a mostrar. E a pouco e pouco as coisas estão vindo a mudar e temos vindo a trabalhar. Se é um processo que eu estou a demorar a implementar aqui, sim. E dou-te o exemplo. Há bocado começaste ironicamente, ou ironicamente não, mas por aí, porque fomos ganhar 6-1 à parede. Mas a mim nada me vale ir ganhar 6-1 à parede se eu perco ou pontos com os últimos classificados de tabela. O nosso problema não está nos jogos grandes, o nosso problema não está, ou a segunda divisão com equipas que aspiram a segunda divisão, o nosso problema não está em jogar em jogos em que são abertos. O nosso problema não está em jogar em jogos em que a qualidade está dividida. O nosso problema não está em jogar jogos em que se joga o jogo pelo jogo. O nosso problema, e falando do plantel do Alenquer, porque já vai no segundo ano, está em nós encararmos em como é que nós podemos ser competitivos nos jogos em que nós temos que assumir o jogo, sem dúvida, porque somos melhores, mas não nos podemos pôr a jeito, entre aspas. E quem percebe, se calhar numa linguagem mais corriqueira do hockey, pôr a jeito, sabe do que é que eu estou a falar, ou então, utilizando outra expressão que utilizava muito com eles, ou utilizo muito com eles, que é bar aberto. Que isto é tudo para a frente e depois esquecem-se que temos a retaguarda para defender. E isso era uma das questões que eu identifiquei no plantel do Alenquer, não tenho problema nenhum em assumir isso, que era, vamos para a frente, vamos com tudo, porque nós somos melhores. Depois, o que é que acontecia nos últimos 2 anos? Tínhamos dissabores que perdíamos pontos, ou empatávamos com equipas que na cabeça deles, e se calhar com algum ponto de verdade, tinham qualidade inferior, porque tem, mas se calhar a nível competitivo, ou se calhar a nível de leitura de jogo, foram 3 vezes mais espertos que eles e foram muito mais espertos que eles a fazer esse jogo. E depois está aqui outra questão, que é a questão do cronómetro, que é olharmos para o cronómetro e perceber, são 50 minutos e nós não temos que ganhar o jogo nos primeiros 10 minutos. Nós não temos que ganhar o jogo nos primeiros 10 minutos. Porque esta equipa... faltava nisso. Se a equipa aos 10 minutos de jogo, se não tivesse com 2, 3 bolas de diferença,
é um problema. Gerir este estado emocional desta segunda divisão com estas dimensões. Porquê? Porque depois já só faltam mais 15, depois vem a segunda parte, depois nós estamos ali com 8, 9 faltas, e depois levamos um livre direto e o que é que vai acontecer? E esta tem sido, eu diria que é grande segredo, ou da experiência que tenho de 3 meses e pouco de segunda divisão, é conseguir controlar os jogadores emocionalmente com uma equipa muito mais competitiva e jogar os jogos, eu diria, de meio da tabela para baixo. E com todo o respeito que tem que ter por estas equipas, porque são equipas que trabalham de igual forma como nós, são equipas que têm as mesmas dificuldades que nós, e nós garantidamente não nos temos que pôr amigos dos pés, porque somos o Alenquer e temos o melhor plantel, temos que respeitar toda a gente, e tenho imenso apreço por essas equipas e acho que fazem um trabalho fantástico ao interpretar o jogo dessa forma. Eu próprio, se calhar, fazia o mesmo. Rui, qual é a distância entre as equipas da terceira e qual é a distância que elas têm de percorrer para chegar a uma segunda divisão e vingarem? E também, acima de nós, qual é a distância entre a equipa da segunda e a equipa da primeira? Bom, começando da segunda para a primeira, porque é a realidade que eu conheço. Da terceira para a segunda, sou honesto. Não vou pronunciar porque não tenho grande conhecimento da terceira divisão. Não sou honesto, não apanhei nenhuma equipa para a Taça de Portugal que estivesse na terceira divisão e, portanto, não mentiria ou iria dar dados que não conheço e, portanto, não me vou pronunciar sobre a terceira divisão. Inclusive, na altura, quando jogava, sempre joguei numa segunda divisão e, portanto, não conheço a terceira divisão. Da segunda para a primeira, a verdade é que todas as equipas que sobem da segunda para a primeira, o que acontece no ano a seguir é que descem. No percurso que tem que percorrer. Uma equipa para se manter na primeira divisão, na minha opinião, tem que ter uma característica especial. Seja um jogador ou dois, seja um pavilhão, seja uma estrutura, seja algo especial que se distinga das outras. Porque todas as equipas que têm subido têm descido. Vejamos, se calhar, o caso mais prático ou mais próximo tem sido o Turquel, que subiu e se lá manteve por alguns anos e lá está. Mas se calhar porquê? Porque se calhar também tem um pavilhão característico, se calhar também tem um público especial e porque se calhar tem algo especial diferente de todas as outras que subiram e não se conseguem manter. E uma equipa da segunda para a primeira tem que ter uma característica especial que distinga todas as outras. Seja um, dois jogadores, três jogadores da sua formação que vivam o clube de uma forma diferente e que se consigam por lá manter e que consigam dar essa qualidade ao clube, ou seja, porque têm um ringue difícil e conseguem pontuar em casa, ou porque têm uns adeptos espetaculares e que vão fora em casa e conseguem fazer mais pontos que os outros clubes porque não têm esses adeptos especiais. E se me perguntares aquilo que acontece e é do conhecimento que tenho, eu acho que o trabalho que o Parede faz, ou que o Alenquer faz, já está muito próximo a nível de scouting e de análise, independentemente de discutir a qualidade do mesmo, mas pelo menos esse trabalho já é feito. Nós temos o cuidado de partilhar vídeos entre nós, de trabalhar profissionalmente, ou de tentar nos aproximar profissionalmente do trabalho que se faz a nível da primeira divisão. Mas, falando da realidade do Alenquer, tentamos aproximar um trabalho físico que não existia, ou que se existia era feito de forma diferente, ou tentamos aproximar os nossos processos de trabalho a essa realidade. Agora, se é bem, se é mal feito, isso o tempo assim o irá dizer, mas tentamos aproximar. Mas acho que uma equipa da segunda, repetindo-me, uma equipa da segunda para se manter na primeira tem que ter algo especial. Seja um guarda-redes espetacular que defenda tudo, ou seja uns adeptos que impulsionam a equipa fora e dentro de casa. Muito bem, Rui, estamos a caminhar para a reta final da nossa conversa. Vamos agora direcionar o foco para o teu trabalho em específico, para o treino. Como é que é um dia de treino, que é o nome deste podcast? Como é que é um dia de treino na vida de Rui Henriques? Bom, o meu dia de treino, às 7h30 o despertador toca e vou trabalhar. Começamos logo bem porque vou trabalhar primeiro. Faço a minha vida profissional, onde trabalho numa empresa multinacional na área da consultadoria, onde sou manager, tenho responsabilidades das áreas de negócio, whatever. Bom, mas não era para aqui que queria dizer garantidamente. E depois venho a correr, não é? Venho a correr porque às 8 tenho treino e chego por volta das 7h30, quarto para as 8 ao treino, não consigo chegar antes porque a vida profissional assim não o permite. Mas pronto, mas como é que é um dia meu? Basicamente é isto, trabalho. Primeiro trabalho e depois vou para o hockey. Depois,
A pergunta que é, depois do treino é que vais preparar os treinos? Sim, depois do treino, sim. Se tu chego, estou com a minha família, faço o que tenho a fazer aqui em casa, ou janto com eles, os dias que treino que termino às 9h30, estou um bocado com o miúdo e não sei o quê, e depois, 10h30, 11 horas da noite, sim, começo a preparar tudo o que são os microciclos da semana seguinte. Quantas vezes é que o Alenquer tem unidades de treino em pista por semana? 4, sendo que passamos para 3. Dedicamos um dia a físico e passamos a treinar 3 dias em pista. Como é que é a preparação do teu microciclo? Eu especifico a pergunta na parte do como é que é. Quando é que a fazes? Em função do quê? Do teu adversário, do momento da equipa, do teu processo? Quais é que são as tuas prioridades e como é que também partilhas a preparação desse microciclo com o teu adjunto, que é o Acácio? Primeiro, nós temos um mesociclo, ou seja, nós sabemos em cada mês os jogos que vamos ter, os treinos que vamos fazer. Agora, o trabalho semanal é sempre de uma semana para a outra, ou seja, em função do quê? Em função do adversário. É óbvio que tem que existir trabalho mediante as características dos jogos que vamos ter durante a semana, ao fim de semana, garantidamente, e adaptamos um pouco, mas também te confesso que numa primeira fase, com a minha chegada, e se calhar pelo ADN que tinha no Interregiões, se calhar dava muita importância ao adversário, ou se calhar passava muito tempo a olhar para aquilo que era o adversário, e com o tempo, sou honesto, nestes 3 meses comecei a olhar muito mais para nós do que propriamente o adversário. Também pelas características que há pouco me referi, porque se calhar 70% das equipas com quem vamos jogar estão mais preocupadas em defender do que propriamente em atacar, e portanto temos que olhar mais para o nosso processo ofensivo do que propriamente para o processo defensivo, e se calhar temos que estar muito mais cautelosos com aquilo que se chama das transições ofensivas e defensivas, e isso numa fase inicial, te confesso, se calhar erro meu, se calhar não, hoje se calhar considero que é um erro, que foi, olhava, dava muito mais ênfase, estava muito mais preocupado com quem íamos jogar, e porque se calhar também pela minha necessidade de conhecer os adversários na sua índole ou no seu pormenor, dava muito mais importância aos adversários com que iríamos jogar. A verdade é que com as semanas a passar, ou com os jogos a passar, eu comecei a dar muito mais importância ao trabalho que nós temos que fazer interno do que propriamente externo. E, portanto, para te explicar, temos um mesociclo em que sabemos onde é que vamos jogar, mas agora, semanalmente vamos até o domingo, temos toda a semana planeada para podermos treinar. Depois é preparar os conteúdos de treino, dessa forma que o faço à noite, depois do meu dia de trabalho e depois do treino, é quando preparamos esses microciclos. Faço também a parte vídeo. Muito rapidamente, como é que operas essa parte? Porque eu há dias falava com o Paulo Freitas sobre isso, e os desafios na segunda divisão não são aqueles que se colocam a uma equipa de primeira. Muitas vezes não há estrutura técnica para fazer esse trabalho, não é o nosso caso, felizmente temos ajuda nesse trabalho, mas muitas vezes há falta de material, nem toda a gente filma jogos, nem toda a gente faz esse trabalho. Que desafios é que há e como é que depois consegues produzir esse trabalho? E em que timings também? Sim, até à terça-feira eles têm sempre análise de 2, 3 jogos da equipa adversária, feita por mim, pelo Rui Seabra e pelo Acácio, porque trabalhamos os três na respectiva análise em cada um de nós. Olhamos para setores, para cada fase específica dos jogadores e da equipa. Até terça-feira eles têm esse trabalho. Graças a Carolos ou cromos como eu, como o Pedro Gonçalves, como o David, que são claramente cromos do hóquei patins, tenho tido a felicidade de me juntar a esse lote. Essa caderneta. A essa caderneta, a esses loucos, não é? Em que entre nós trocamos alguns vídeos e pedimos sempre, ou vocês me pedem a mim ou eu peço a vós, e vamos trocando entre nós jogos, e temos dado isto com todo o gosto, para que não há nada a esconder. Isto quer dizer, isto não há segredos, isto não vale a pena andarmos aqui com rodeios, porque toda a gente se conhece, e depois isto é uma questão de pormenores, e lá dentro é que os pormenores decidem, e muitas vezes, ou sempre, os pormenores são decididos pelos jogadores, não por nós. Há variáveis em que nós conseguimos controlar, outras não, e portanto é uma questão de nós conseguimos operacionalizar a troca de vídeos entre nós. Por norma conseguimos fazer com 15 dias de antecedência em que trocamos os vídeos.
Epá, depois o Rui dedica-se muito mais às situações especiais, o Cássio à análise individual de cada um dos jogadores e eu na estratégia coletiva que a equipa apresenta. E depois compilamos tudo e partilhamos com os jogadores à terça-feira, quando jogamos com eles ao sábado. A partilha é feita presencialmente ou é entregue a compilação final aos jogadores e depois é uma responsabilidade deles? Nós temos duas formas. Não, é presencialmente. Nós temos uma análise em vídeo, em que partilhamos à segunda-feira com todos, depois é enviado via WhatsApp para eles analisarem, para eles terem na sua posse, mas e temos um PDF que sistematizamos ou que escrevemos tudo aquilo que foi visto em vídeo, ou seja, eles para além de receberem a edição em vídeo, recebem também um PDF com os mais-valias, com os pontos a explorar, com as características de cada jogador, e essa análise é feita presencialmente. O vídeo, o PDF não, é só sistematização de informação para que haja comunicação. Mas sim, mas fazemos em conjunto, fazemos presencialmente à terça-feira. Agora eu faço um desafio que é explicares-me como é que o mesmo treinador que diz que os atletas têm vidas muito complicadas, como é que tu consegues ter o mérito de ainda tê-los a olhar para PDFs e para vídeos fora da pista, canalizando mais alguns minutos, e estou a ser generoso, alguns minutos para esse trabalho de preparação extra para o jogo? Oh Pedro, há uma velha expressão que quem corre por gosto não cansa. Essa é uma velha máxima que eu tenho para mim. E quem quer faz, quem não quer desculpa-se. E eu não gosto muito de ouvir a questão da desculpite. Ou queremos fazer ou não queremos fazer. E felizmente, para nós, queremos fazer. Bom, ou queremos ou não queremos. Ou queremos ser dignos de nós próprios ou não queremos ser dignos de nós próprios. Eu prefiro ser digno de mim próprio. Se correr mal, dei tudo o que tinha e acho que isso é uma questão de índole pessoal, já nem é uma questão, eu diria, estrutural, é uma questão que faço questão que assim seja em tudo aquilo que faço na vida, quer profissional, quer no hockey, que para mim o hockey não, é um hobby, é um gosto, é uma loucura que tenho e assim experiencio. E depois, ou queremos fazer ou não queremos fazer. E quem quer fazer, não se desculpe. E essa é a mensagem que temos que passar e que temos que perceber se as pessoas depois querem ou não fazer. E é simples. E a verdade é que nos rouba muito tempo, a nós, estrutura técnica, ou staff, como queiramos chamar. E no fim, alguma coisa tem que dar. Rui, para fechar este bloco de questões, tu deste no teu texto que fizeste para esta rúbrica muita importância à comunicação. É uma palavra, se calhar é a palavra que mais utilizas no texto, é a palavra comunicação. Tu és um treinador, em alguns aspectos, na minha opinião, bastante emotivo, no bom sentido, ou seja, tu metes a tua identidade pessoal, a forma como gostas de fazer as coisas, a entrega que tens no teu trabalho. A pergunta que eu te faço é se é fácil de gerir isso, essa entrega, essa vontade de comunicar, de partilhar, de dar indicação no dia a dia. Eu pego num exemplo que testemunhei teu, que foi no jogo, e não falámos sobre isto ainda pessoalmente, acho eu, no jogo com a Salesiana. Em que empataste. Não me recordo qual era o resultado ao intervalo, mas penso que estavas em desvantagem. Não sei se Estava a perder um zero. A perder um zero. Não. Exato, a perder um zero. E eu recordo-me que deu-se o intervalo, os teus jogadores foram para o balneário e tu ficaste no banco, dos 10 minutos de intervalo, ficaste no banco 3, salvo erro, a trocar impressões também com o Acácio, que estava a ver o jogo na bancada. Eu pergunto-te. Eu tenho este processo também, portanto não estou aqui a fazer a pergunta para mim, faço para quem nos está a ouvir, porque é que este processo acontece e se aqueles 3 minutos não te saem caro depois na gestão da informação que tu queres passar ao intervalo. Não, a verdade é que estava a recolher mais informação. E não vai ser. Acho que nós temos que comunicar de uma forma, principalmente em contexto de jogo, curto e rápido. Nós não podemos, com grandes palestras, não sou apologista de grandes palestras num pré-jogo, não vai ser no pré-jogo, tu preparas o pré-jogo, naturalmente que tu tens que fazer o trabalho todo antes de casa para o jogo. Agora, no pré-jogo, ali, não vai ser eu, pelo menos, não vejo isso assim, eu não me ponho 40 minutos e acho que os jogadores ao dia de hoje, ou sempre,
não estão para ouvir o treinador estar numa preleção de 40 minutos ou de 20 minutos antes do jogo ou no intervalo. Acho que nós temos que arranjar treinadores de formas de comunicar muito mais eficazes. Claro que sim, e basicamente recordar. A verdade é que se calhar os 3 minutos que tive no intervalo para trocar impressões com o Cássio e olhar para uma folha que ele me tinha dado, tive a buscar mais informação para poder comunicar nos 7 minutos que me restava de intervalo. A verdade é que nós estávamos em desvantagem. Esse foi um jogo curioso, em que a Salesiana tem todo o mérito em empatar, mas é mais um jogo em que se calhar nós tivemos mais oportunidade de jogo, em que na primeira parte fomos a perder 1-0, em que temos 5, 6 ocasiões de 2-0 para o guarda-redes, de 2-1, de 1-0 para o guarda-redes e não conseguimos finalizar. Em que os nossos níveis de ansiedade nos custaram 2 pontos nesse jogo. Porquê? Porque na primeira parte, lá está, não conseguimos finalizar e fomos penalizados por isso. E é um jogo que, se bem te recordas... Então, pegando já agora nessa situação da tua análise à primeira parte, em que os níveis de ansiedade foram altos, como é que depois, do ponto de vista não do conteúdo, mas da forma como o treinador comunica ao intervalo, que cuidados é que tens de ter perante uma equipa que é a tua, que não está a vencer, mas que também não pode sair do intervalo ainda mais ansiosa? Não é fácil. É dizer-lhes isso mesmo. Como? Epá, depende. Não, é dizer-lhes isso mesmo como depende, conforme se calhar os 3 minutos que eles têm para refletir entre eles. Acho que eles primeiro devem falar entre eles, e daí temos isso como um processo interno. Têm 3 minutos para dizer mal de mim, para dizer mal do público, para dizer mal do árbitro, para dizer mal dos colegas, ou para aquilo que entenderem que devem falar, e depois sabem perfeitamente que quando eu chego ao balneário vou comunicar algo. A questão é essa mesma, como é que se tenta transmitir para não ficarem mais ansiosos. É com dados. E é aí que eu tento gerir as coisas com factualmente. Que recolhemos as estatísticas do jogo na primeira parte e na segunda, para chegar ao intervalo e dizer ao pessoal, tenham calma que isto está desta forma, ou tenham calma que temos que melhorar isto, ou então, 2 asneiras e temos que voltar a isto porque isto não estamos a fazer bem. Estás a ser generoso. Estava a ser simpático, confesso. Depende muito dos dias e da forma como queremos chegar. Ainda há pouco falavas na minha estreia em Alenquer. Uau, fantástico. 8-1. Foi o jogo em que eu tive menos influência no resultado. Foi o jogo em que o jogo foi decidido claramente pela qualidade individual dos nossos jogadores. Nesse jogo falhamos 7 bolas paradas. Se bem te lembras, e acho que falamos nesse dia, ou no dia a seguir, eu te disse, não, estou triste porque falhamos 7 bolas paradas. Quer dizer, não faz sentido. Quando as bolas paradas nos fizerem falta, e enquanto estava toda a gente empolgada com a minha chegada, e que eu disse, não, isto não teve nada a ver comigo, teve a ver com a quantidade deles, e estou triste porque falhamos 7 bolas paradas. Isto para dizer que tento ser o mais analítico possível com eles, o mais factual possível com eles, porque eles assim o exigem, e acho que com a qualidade que temos no nosso plantel, não diria hoquístico, mas diria intelectual. É a única forma, ou acho que é o caminho mais acertado ou mais assertivo que tenho para lidar com eles, é olhando a factos. E contra factos não há argumentos. Isto a nível, eu diria, grupal. A nível individual, naturalmente, se calhar aqui os dados quantitativos temos que olhar para eles, mas se calhar não têm tanta importância como os dados qualitativos e se calhar em certos momentos, com alguns atletas, apelo muito mais aos dados qualitativos, porque se calhar não estão a ter um bom desempenho. E aí sim, este pragmatismo e este factualidade que te falo acontece muito mais naquilo que são as atitudes grupais. Sim, que temos de ser coerentes. Foi. Tenho aqui 2 perguntas finais que faço a todos os meus convidados. É o nosso momento, o que dizem os teus olhos, como eu gosto de apelidar. Há pouco disseste, já não me lembro em que contexto, mas disseste que vives bem com o facto de seres avaliado pelos resultados que obtens. Isso, pronto, toda a gente sabe disso, não é? Portanto, é uma coisa que nós temos de viver com, mas pergunto-te se é justo, se tu achas que é justo que avaliem o teu trabalho apenas e só pelos resultados. Infelizmente a vida é assim. Ou se calhar, eu, da minha vida profissional, como sempre trabalhei maioritariamente em multinacionais, em que sou um centro de custo, e ponto final parágrafo, a vida é assim. Há um centro de custo que tem proveitos e tem despesas. E
Portanto, enquanto aquele centro de custo tiver positivo, ou der lucro, ou a questão às vezes nem é dar lucro, é dar o retorno que o acionista espera. Às vezes até dá lucro, mas não tem o retorno que o acionista espera e, portanto, não vale a pena ter aquela área de negócio ou ter aquele whatever. E como eu, se calhar, fui habituado a crescer profissionalmente assim, e eu tenho que entender isto desta forma. É como muitas vezes a pressão nos miúdos, pressão nas equipas séniores, é como ir à escola. Tem positiva no teste, passam. Não tem positiva no teste, chumam. Porque é que tem que fazer para lá? Tem que estudar, tem que se esforçar. E ser treinador de hóquei é isso mesmo. Estudou, acho que com o tempo vai ser premiado e vai passar. Sem tempo, ou não estudou, mais cedo ou mais tarde a professora há de descobrir que ele não estudou e há de vir no teste que vem ter negativa. Isto não se trata de pressão. Pressão é que nós agora vivemos neste mundo económico, de incerteza económica que aí vem e não sabemos se vamos ter economia. Isto é que é verdadeira pressão. No desporto, correu mal, demos o nosso melhor. Epá, paciência. Os adversários foram melhores porque tiveram mais qualidade. Ok, temos que aceitar. Agora, uma coisa que se chama atitude, nós não podemos descurar aquilo que se chama a nossa atitude e aquilo que é a nossa entrega para com as coisas que fazemos. Portanto, se é justo, não é. Acredito eu que quem trabalha é recompensado, mas é factual que quem não tem resultados está sujeito. Rui, para fechar, como é que gostas de ser lembrado pelos teus jogadores? O que é que tu gostas que os teus jogadores pensem sobre ti? Essencialmente no momento em que já não és treinador deles, já foste. Que olhem para mim como um tipo honesto, leal, acima de tudo, que lhes sempre fui leal, que lhes sempre fui verdadeiro, que lhes sempre disse aquilo que era o melhor para eles e que nas alturas menos próprias eu os consegui ajudar em algum momento, e que acima de tudo que lhes fui leal e que acho que a palavra mais correta é mesmo essa, é leal. Um tipo justo para comigo, um tipo leal para com todos. Acima de tudo é isso. Coerente, honesto. Simples. Rui, muito obrigado por esta quase hora e meia de conversa. Foi um verdadeiro gosto. Espero que brevemente nos possamos ver, não via Skype, mas novamente presencialmente. O podcast Dia de Treino regressa numa próxima oportunidade. Podem ouvir-nos no YouTube da Associação, nos canais de comunicação da Associação, no Spotify também. É só escolherem, estamos em todo lado para vocês, para os treinadores da Associação, essencialmente. Rui, obrigado mais uma vez e boa quarentena. Obrigado, Pedro, eu mais uma vez também pela coragem e pela ousadia que me tens em convidar uma pessoa como eu para falar sobre estes temas. Para mim é um privilégio e falar de hockey não me canso. E como tal, deixo um abraço, agora que não podemos dar abraços virtuais a todos e que rapidamente possamos também voltar a estar todos juntos e que nos possamos aí sim dar abraços presenciais e que em breve sejamos todos de regresso, porque confesso que também já sinto falta disso. Uma vez mais, obrigado a todos e um abraço para todos. Obrigado, Rui, e como se diz por aí, confiança porque vai ficar tudo bem.